Olá, meus irmãos, boa noite, Deus abençoe. É um prazer poder estar falando com vocês, estudarmos a palavra de Deus juntos, né? Temos um tema muito interessante, uma reflexão maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, porque só de olhar para ela eu já vejo que Deus vai falar comigo. E agora, antes, eu gostaria de dar dois anúncios. Um é um pedido e o outro é um agradecimento. E a gente faz uma oração. Agradecer sempre, eu sou grato àqueles que se inscrevem no canal, porque vocês não estão me ajudando, vocês estão contribuindo para o crescimento da obra de Deus, irmãos. Então, assim, louvado está sendo Deus por isso. E ele precisa ser louvado e exaltado mesmo. A obra dele precisa crescer, o conhecimento dele precisa se expandir e chegar ao máximo de pessoas possíveis. E você tem a oportunidade de contribuir com isso. Quando você divulga, passa o canal, manda para outras pessoas. Pessoas são tocadas, pessoas são movidas pelo Espírito Santo. E a gente até agradece aqui, porque a gente ouve casos de pessoas que estavam precisando ouvir uma palavra e que aquela palavra foi direcionada a elas. Então, irmãos, nós somos só apenas uma formiguinha. Quem faz a obra é o Espírito Santo, é Deus. Que Cristo cresça e que a gente venha diminuir cada dia mais. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Basta você entrar no YouTube e digitar Missionário Ricardo Lins. Vai ter uma playlist lá de vídeos. Clique em um deles, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. É importante ativar o sininho, tá? As visualizações também são muito importantes. Para que a gente saia, irmãos, desse número e a gente cresça cada vez mais, porque a obra de Deus precisa crescer. A gente vê tanta coisa aí sem conteúdo, crescendo com não sei quantas visualizações que não acrescenta em nada. E a palavra de Deus, que é um tesouro, né? Preciosa, que precisa estar no nosso coração, irmão, precisa crescer. Então vamos colaborar, vamos contribuir, vamos fazer a nossa parte. Que eu fazendo a minha parte aqui, você fazendo a sua aí. Irmãos, a gente apressa a volta de Cristo. Amém? Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome. Abençoe, Senhor Deus, a todas essas pessoas que irão assistir essa mensagem, que elas possam ser tocadas pelo Divino Espírito Santo, sensibilizadas, e que aquelas que apenas estão assistindo, que possam se inscrever e que possam passar à frente, Pai. Não serem egoístas, mas que possam divulgar esse ministério para que outras pessoas também recebam a mensagem de Deus, a verdade de Deus e sejam alcançadas. Seja o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Diferentes é uma pergunta. Somos diferentes? Ou somos como a grande massa do mundo? Buscamos ser pessoas anormais ou somos como a maioria, pessoas normais? Lembre-se que Deus está em busca de pessoas anormais, não de pessoas normais. Porque de pessoas normais o mundo está cheio. Ricardo, mas como que eu posso ser anormal? O que seria uma anormal? Vou te dar dois exemplos bíblicos de pessoas que eram anormais e que as atitudes dela não eram normais, eram anormais. José, que tinha tudo para se rebelar, se revoltar e nunca mais querer olhar para os seus irmãos, teve uma atitude anormal. Perdoou. Por quê? Porque amava. É bem verdade que antes teve que passar por uma disciplina para ser moldado. Ficou preso durante um período e foi dócil à disciplina do Senhor. Ele aceitou a disciplina do Senhor. Porque, eu não sei se você sabe, mas José era mimado. E José, o seu pai, deixava claro para os outros irmãos que amava mais a José do que os outros.
E isso gerou um embate, gerou um problema muito sério. E hoje nós vemos isso em lares cristãos. Às vezes, pais que deixam claro que têm preferência por um filho do que por outros. Irmãos, isso traz um problema tão sério. Cuidado, para você que é pai, mãe, procure tratar seu filho, se você tem um casal ou tem mais de um filho, trate-os da mesma forma, com o mesmo amor, porque Cristo não faz acepção de pessoas e nós não devemos também fazer. Segundo personagem, Estevão. Imagine um homem sendo apedrejado, tomando pedrada na cabeça. Eu não estou falando de pedreirinha pequenininha, não, é pedregulho, todo ensanguentado, chegando ao ponto de dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não lhes impute este pecado. Irmãos, isso não é uma atitude normal. Isso é uma atitude anormal. Mas sabe qual é a boa? Sabe qual é a boa nova, a novidade? A boa notícia é que tanto José quanto Estevão eram homens sujeitos às mesmas paixões que eu e você. Se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Entendeu, irmãos? Essa é a boa nova. O livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nós lemos assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está querendo dizer aqui, irmãos? Que Deus escolheu, nomeou, selecionou. E quando fala selecionou, não é que Deus é seletivo e que faz acepção de pessoas. Ele está selecionando o exército. Ele está convocando o exército. E nesse exército inclui eu, inclui você, minha irmã, você, jovem, até mesmo você que não aceitou Jesus. Deus está convocando o exército. Um povo que seja uma raça eleita, que seja visto como um sacerdócio real, uma nação santa, não uma nação pagã. Um povo de propriedade exclusiva dele, que vive para ele. A fim de fazer o quê? De proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, que anunciemos as boas novas, o evangelho eterno, que é a última advertência a esse mundo. É para isso que Deus está nos chamando. Isso é ser diferente. É você ser propriedade exclusiva de Deus, respirar Deus, se vestir de Deus, se alimentar de Deus, viver Deus. A advertência de que o Filho do Homem logo virá nas nuvens do céu, que todos nós vemos que o mundo está caminhando para isso, e que isso não é um conto do vigário, uma história da carochinha, mas isso é real porque está na Bíblia. Para muitos, isso é visto como um conto familiar. Eu digo para vocês que uma vez a minha mãe ela se encontrou com uma pessoa que já pertenceu à fé cristã, conheceu a verdade plena, passou um bom tempo na igreja, mas que hoje, infelizmente, está longe dos caminhos de Deus. E a minha mãe ficou feliz de reencontrá-lo e disse para ele: irmão, volte para Cristo, Jesus está voltando, Ele te ama. Você conhece, tem conhecimento, Ele quer te salvar. Não se perca por qualquer coisa, por pouca coisa. Nada nesse mundo vale mais e é mais precioso do que a salvação em Cristo Jesus. E Ele está voltando para nos buscar. E aí essa pessoa disse assim para minha mãe: quem? Aquele velhinho sentado
um trono com uma vara na mão? A senhora ainda acredita nisso? Essa pessoa que um dia fez parte do povo de Deus, essa pessoa que um dia mexeu com a palavra de Deus, essa pessoa que um dia motivou várias pessoas a seguir a Deus, hoje se tornou uma pessoa incrédula. Não acredita mais nisso. Irmãos, que coisa terrível isso. Mas não devemos nos assustar com isso. O que a gente tem que ter é cuidado, porque aquele que está em pé, ele tem que ter cuidado para que não caia. Então, essa mensagem, essa reflexão, ela é muito direcionada ao povo de Deus, a pessoas que já estão na fé, né? Que já têm um tempo de fé, de igreja, de experiência. Preste muita atenção no que você vai ouvir aqui, porque eu não vou falar só para você, primeiro eu falo para mim, tá? Porque eu preciso tanto quanto você de Jesus. Então eu não estou falando para você, Jesus está falando conosco. Mas nós devemos ter cuidado e não achar porque estamos na igreja, porque estamos presentes nos cultos, porque fazemos a obra de Deus, o trabalho missionário, porque cantamos, porque fazemos escola sabatina, enfim, que estamos salvos. Não existe nenhuma credencial para isto. O que nos salva é ter uma experiência com Cristo. É ser diferente. E ser diferente implica em ser uma pessoa anormal e não uma pessoa normal. Deus está nos chamando para ser propriedade exclusiva dele, nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo peculiar, povo irrepreensível. Mas, irmão, eu sou um homem cheio de defeitos. Eu sei que você é cheio de defeitos, porque eu também sou. Todos nós somos. Mas ser diferente não compete à minha força, à força do meu braço, ou o meu esforço humano. Porque o meu esforço humano sem o poder do Espírito Santo é sacrifício de tolo. E a minha força não vale de nada. Não é à toa que Jesus, em Isaías 27, verso 5, ele nos aconselha que se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Se apoderem da força de Deus, irmãos. Eu preciso me apoderar da força de Deus. E nós vamos ser, como diz Pedro 2, verso 9, nós vamos ser propriedade exclusiva dele e vamos ser pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Então, para muitos, a vinda de Cristo é como um conto, irmãos, hoje. Muitas pessoas não acreditam nisso. Eles abandonaram a atitude de espera e vigilância. A incredulidade tomou conta. E cuidado com a incredulidade, porque ela é um hóspede inesperado, intruso, que fica tentando entrar na nossa vida. Não deixe que a incredulidade entre na sua mente, irmão. Confia, acredite no que está escrito na palavra, porque a palavra não volta vazia. Ela é boca de Deus, ela é resposta para a nossa vida. O espírito egoísta e mundano manifestado na vida revela o sentimento do coração. Meu Senhor demora-se, dizem os egoístas, os mundanos. O mesmo espírito de egoísmo, de conformidade com as práticas do mundo, existe em nosso tempo, assim como no tempo de Noé. Noé pregou durante 120 anos. Cada martelada era uma advertência. Quem se salvou? Quem se converteu? Ninguém se converteu. Quem se salvou só Noé e sua família. 8 pessoas.
Isso faz de Noé um pregador ruim, um mensageiro ruim? Não. Tem muita gente que pensa que um bom pregador, um excelente mensageiro é aquele que, numa semana de oração, numa conferência, milhares de almas se convertem. Noé era um grande pregador e ninguém se converteu. Mas a função de Noé era pregar. Quem convence é o Espírito Santo, irmãos. A minha e a sua função neste mundo é apresentar a verdade. Se as pessoas vão se converter ou não, isso compete a elas. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não tenho poder de convencer ninguém, nem você, irmão. O mesmo espírito de egoísmo, de conformidade com as práticas do mundo, existe em nosso tempo, assim como no de Noé. Muitos que professam ser filhos de Deus seguem seus empenhos mundanos com uma intensidade que contradiz sua profissão. Ou seja, estão dando mais ouvidos, estão se empenhando mais nas coisas do mundo do que na fé. Estarão plantando, edificando, comprando, vendendo, comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. Há algum pecado, algum erro nisso? Não. Porque eu preciso comprar, eu preciso vender, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso ter uma família. O problema é quando se toma o lugar de Deus. Aí que se torna algo sério. Desde que não tome o lugar de Deus, e dependendo do que você está comendo, do que você está ingerindo, né, do que você está vendendo ou está comprando, esta é a condição de um grande número de nosso próprio povo. Quando Jesus voltar, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ou seja, até que veio o dilúvio, Noé e sua família entraram, estavam dentro da arca, fechou-se a porta. Irmão, não permita que essa profecia se cumpra na sua vida. Que Deus nos ajude, irmão, nessa noite. Que a misericórdia de Deus esteja sobre nós. Que o Divino Espírito Santo venha sobre a minha vida, sobre a sua vida. E que nós possamos fazer a nossa parte. Meu coração é oprimido quando vejo a grande falta de espiritualidade entre nós. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. O pecado aumenta e o amor diminui. Nós precisamos ser batizados pelo amor. Agora, existe uma tamanha falta de espiritualidade entre nós. Por quê? Porque as modas e os costumes do mundo, o orgulho, o amor às diversões, o amor à ostentação, à extravagância no vestuário, em casas, em terras, estas coisas estão fraudando o tesouro. Ou seja, estão destruindo a nossa experiência com Deus. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. As pessoas têm terras e aí vão comprando mais terra, tem uma casa e quer ter outra casa de praia. Eu não estou falando que é pecado você ter uma casa, um carro, um terreno, nada disso não, irmãos. Só que, para que acumular tanta coisa se a gente vai ter que deixar tudo aí? É isso que eu estou querendo dizer. E temos que ter cuidado, porque quem tem que aparecer é Cristo e não nós. Até no vestuário, né? O nosso modo de se vestir, a nossa aparência. As pessoas têm que olhar e ver Cristo e não ver o ser humano Ricardo chamando mais atenção do que Cristo. Tá, irmãos? Isso é muito sério. A satisfação do próprio eu, os recursos que deveriam ser usados para transmitir a luz, transmitir ao mundo a luz da verdade, propósitos egoístas tornam-se a principal consideração. Infelizmente, essas coisas que eu acabei de mencionar aqui, irmãos, elas têm sido coisas primárias. E a obra de Deus está
como uma coisa secundária, quando na verdade a obra de Deus deveria ser primária. E estas coisas secundárias. Os filhos da luz e do dia não devem reunir ao seu redor as sombras da noite e as trevas que circundam os obreiros da iniquidade. Pelo contrário, eles devem permanecer fielmente no posto do dever, como portadores de luz. Nós fomos chamados para iluminar esse mundo cheio de escuridão, de trevas, irmãos, como portadores da luz. Ou seja, onde eu chegar, eu tenho que brilhar, eu tenho que ser luz. Captando luz de Deus para lançá-la sobre os que se encontram em trevas. O Senhor requer que seu povo mantenha sua integridade, não tocando, isto é, não imitando as práticas que os ímpios praticam. Devemos ser diferentes. Os cristãos serão neste mundo uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, proclamando as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus está fazendo um convite, um apelo, e muitos estão aceitando. Muita gente de fora já está vindo, está se alistando nesse exército. E nós também precisamos estar nesse povo, irmãos, no meio desse bolo aí. Esta luz não deve empanar-se, mas ir brilhando mais e mais até esse dia perfeito. A sensacional verdade que tem soado em nossos ouvidos por muitos anos. O Senhor está às portas, estais vós também preparados. Não é menos verdade hoje em dia do que quando ouvimos a mensagem pela primeira vez. Diferentes ou como a grande massa? Essa é a pergunta que deve ficar nesta noite, para você fazer uma avaliação na sua vida, para eu fazer uma avaliação na minha vida. Somos diferentes? Somos pessoas anormais ou somos pessoas normais? Eu quero finalizar com o texto de Romanos, capítulo 13, do verso 11 ao verso 14, que diz assim: E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Porque hoje acontecem coisas no nosso meio que não aconteciam no tempo dos nossos avós. Então a salvação está muito mais próxima do que no tempo dos meus avós. A noite é passada e o dia é chegado. Mas o conselho que Paulo dá é: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Sejamos filhos da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, não em bebedeira, nem de desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja, que são obras da carne. Se você vê lá em Gálatas, você vai ver isso. Mas, de que maneira? Revestindo-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, se enchendo de Cristo, se revestindo de Cristo. Desta maneira seremos diferentes. Desta maneira seremos portadores da luz. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus te faça um portador da luz. E que se você não tem sido isso que você acabou de ouvir agora, peça a Deus que Ele vai te dar vitória. Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o Teu nome, pela palavra tão inspiradora, tão maravilhosa, porque o Senhor nos chama para sermos diferentes, para sermos um povo exclusivo do Senhor. Nos ajude. Não deixe que as modas do mundo, os costumes do mundo, a ostentação, a extravagância venha tomar conta da nossa vida. Mas que essas coisas, Senhor Deus, não venham ocupar o seu lugar. Que o Senhor seja prioridade em nossa vida, na vida daqueles que me ouvem nesta noite, que vão me ouvir, seja ele jovem, irmão, irmã, mais experientes, ou até mesmo aquele que ainda não te aceitou.
Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que você seja diferente. Amém?